Olá, meu caro companheiro do portal Criativamente. Estamos aqui retornando para mais uma videoaula da playlist PHP com NetBeans. E agora nós vamos entrar nas nossas conexões com um banco de dados do tipo MySQL. Para tal, eu já estou aqui com o meu NetBeans aberto, o nosso projeto Estudos PHP, e vou iniciar essa videoaula criando uma página web onde vou mostrar conexão como banco de dados MySQL é o nome do arquivo, onde eu vou mostrar como nós vamos estabelecer uma conexão entre a nossa aplicação e um banco de dados MySQL. Eu vou tirar aqui os comentários desnecessários. Estudos PHP. Muito bem. E aqui no bloco de códigos PHP, nós vamos colocar as instruções para simplesmente estabelecermos conexão com o banco de dados MySQL. Eu preciso ressaltar aqui o seguinte: para nós nos conectarmos com o MySQL, nós teremos que informar o nome do servidor. E normalmente, quando estamos conectando com um servidor, um MySQL instalado na própria máquina, nós utilizamos o localhost. E se estivermos trabalhando localhost, se estivermos acessando, conectando com um banco de dados em um servidor, em uma rede local, normalmente nós colocamos aqui o IP do servidor. E se for um banco de dados nas nuvens, nós colocamos o nome do banco de dados que nos é fornecido pelo servidor. Quando nós criamos o banco de dados, o portal nos informa qual é o nome do banco de dados. Nesse caso, nós vamos conectar com o banco de dados local, portanto nós vamos utilizar localhost. Além do nome do servidor, nós vamos precisar também do nome do banco de dados, que isso nós definimos lá no comando create database. Nós precisaremos do nome do usuário, que quando é um banco de dados local, estamos acessando o banco de dados local, normalmente é o root, e a senha ou password, que é aquela senha do banco de dados, se for local, é definida pelo próprio usuário que instalou o banco de dados. Então, portanto, para dar início à conexão, nós vamos criar 4 constantes, uma para cada um desses itens, pois esses valores não vão mudar durante toda a execução da aplicação. Assim, eu já deixei preparado aqui o código com a criação das 4 constantes. Estou definindo uma constante chamada MySQL host, que vai receber o conteúdo localhost. Uma segunda constante, MySQL user, que vai receber root. Uma terceira constante chamada MySQL password, que recebe vazio, pois o meu banco de dados MySQL ficou sem senha quando da instalação, eu deixei assim. E uma quarta constante chamada MySQL dbname, com o nome do banco de dados. E aqui, apenas para exemplificar, já criei um banco de dados que se chama meu banco de dados. Para estabelecer a conexão, nós vamos utilizar o PDO. O PDO é uma classe destinada ao PHP, que é o acrônimo de PHP Data Objects. A partir do PDO, nós vamos conseguir, em primeiro lugar, estabelecer a conexão da nossa aplicação com o banco de dados. Em seguida, executar os comandos de de consulta de banco de dados e de manipulação, sim, dos dados, os comandos select para consulta, insert, update e delete. Assim, já deixei preparado a sequência de comandos aqui que nós vamos utilizar para a tentativa de conexão. Por que eu estou dizendo tentativa? Porque apesar de nós não termos visto isso claramente explicitamente nas aulas anteriores, o comando try-catch, ele sempre vai ser utilizado em linguagens de programação que têm origem no C ou no C++, como é o caso de Java, JavaScript, PHP, quando nós tentamos executar alguma operação que pode insurgir em erro. Então, veja só, podemos tentar conectar com o banco de dados, e essa conexão ela pode se estabelecer ou pode não se estabelecer. Futuramente a gente pega e trata com um pouquinho mais de detalhe com o try-catch, mas a ideia é mais ou menos essa daqui, ó.
tente e olha como é que funciona. Uma variável, na verdade vai ser um objeto chamado PDO, ele é instanciado a partir da classe PDO. E quando nós utilizamos essa classe PDO, nós temos que informar aqueles 4 valores que estão lá em cima. Isso aqui é padrão, isso sempre vai ser utilizado. Então, o PDO, a classe PDO, ela vai receber 3 argumentos iniciais. 4 argumentos iniciais, digo. O MySQL Host, e aqui a gente apresenta o conteúdo da variável MySQL Host que foi declarado lá em cima. O banco de dados, o DBName, vai receber o conteúdo da constante MySQL DBName, que foi declarado aqui nessa linha de cima. Depois, o terceiro argumento, o MySQL User, que foi declarado ali em cima, que vai ser o root, e o quarto argumento, o MySQL Password, que foi declarado aqui em cima também, a quarta constante. Se esta conexão, a tentativa de conexão com o banco de dados, se ela tiver sucesso, vai ser apresentada a mensagem conexão executada com sucesso. Caso contrário, o PDO, a classe PDO, ela vai retornar o erro numa variável que vai se chamar e, isso é um padrão, e aí nós vamos apresentar a mensagem erro conectar com o MySQL e apresentamos do objeto e o getMessage, ou seja, a mensagem que foi recebida lá do SGBD, lá do MySQL, dizendo qual foi o motivo que não permitiu a conexão com o banco de dados. Então, esse bloco de códigos que eu vou destacar aqui agora, ele é comum, ele é constante, é o tempo todo. Então, uma vez criado esse bloco de códigos, o nosso trabalho vai ser simplesmente copiar e colar para as outras aplicações e nós vamos mudando só os parâmetros, nós vamos mudando só os valores das constantes, cada uma para cada pacote de constantes para a sua aplicação. Executar o arquivo e aqui nós recebemos conexão executada com sucesso. E agora, só para a gente ver como é que vai funcionar a parte cat, porque nós estávamos aqui no try, né? Este pacotinho aqui que foi executado. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos errar a senha. Vou colocar 12263. Essa não é a senha do meu MySQL local. E ao tentar executar, vamos atualizar. Então vai ser dada a mensagem erro conectar com MySQL e aí todo esse pacote enorme aqui está dizendo que houve um erro, ou seja, o usuário root teve o acesso negado ao localhost, né, usando aquela senha. Quer dizer, esse conjunto de parâmetros aqui não permitiu a conexão com o banco de dados MySQL. Então agora faça seus testes, conecte-se a um banco de dados MySQL criado local em uma rede ou ainda remotamente nas nuvens e a partir das próximas videoaulas nós vamos ver como executar comandos insert, update, delete e como proceder e apresentar consultas no banco de dados. Então até a próxima videoaula.